Após a saída de Manezinho da Câmara Municipal dos Vereadores de Barra Bonita, quem assume a cadeira no Legislativo nesta segunda-feira é o jornalista Sandro Alponte. Fala de uma nova fase, Luiz, eu falo que, e eu uso o termo que é a maior missão da minha vida, porque quando você se propõe a ser representante de uma cidade e você recebe por isso, como é o caso do vereador, então você tem realmente uma missão muito grande a realizar. Então, eu encaro isso como o maior desafio da minha vida, que é servir Barra Bonita, trabalhar para Barra Bonita, né, como vereador. E você perguntou como isso tudo aconteceu, né? Então, na verdade, é uma paixão antiga minha de ser vereador. Começou, acho que nos bancos escolares ainda. Minha professora Leonilda Bombonato, que já faleceu, ela era minha professora na terceira série, ela vivia chamando minha mãe na escola, falava: Dona Clarice, esse seu filho aqui não tem jeito, ele vai ser político, porque ele atrapalha a aula, ele fica fazendo discurso para a classe. Então, acho que já veio lá desde os 9, 10 anos de idade, né? E é um sonho realizado, batalhei para isso, fui candidato a vereador pela primeira vez quando eu tinha 20 anos, pelo PRONA, na época, quando foi eleito o prefeito Bug, com 186 votos. Depois voltei a ser candidato, trabalhei em bastidores políticos, em produção de campanha, em produção de marketing, de programas de rádio, mas voltar a ser candidato só em 2008, quando naquela época quem ganhou a eleição foi o Nenê. Eu estava do lado do Padre Mário naquela época, eu fiz 434 votos, fui o 11º mais votado da cidade, mas infelizmente pela questão de coeficiente eleitoral, não fui eleito. Depois voltei em 2012, convidado pelo Nenê. Eu já havia sido assessor de imprensa do Nenê quando ele foi prefeito pela primeira vez. Ele me convidou a voltar para o seu grupo político, ele sabia que eu tinha vontade de ser candidato. Fui candidato, fui, por coincidência, o 11º mais votado da cidade novamente, com 401 votos. E fiquei como suplente do Manezinho, que foi o mais votado, do Hilton, que foi o segundo mais votado do PSDB, e agora o Manezinho sendo chamado para trabalhar na administração do Nenê, diretamente na administração, abre essa vaga, e é com muita alegria e com consciência da responsabilidade que é ser vereador, que eu, a partir de segunda-feira, assumo esse cargo, assumo essa função, e eu costumo dizer que, a partir de segunda-feira, eu não sou uma autoridade municipal, e sim um servidor municipal. Sandro revelou também que vai lutar principalmente pela educação e pela saúde. É assim, durante a campanha eu falei muito sobre a questão da educação, né, nos meus discursos, no meu material gráfico produzido para ser distribuído. Mas quando eu fechei o Jornal de Sábado, Heloísa, no final de 2012, eu estava olhando essas encadernações que a gente faz do que a gente publica, que é tudo arquivado. E olhando esse material, eu comecei a perceber que o grande anseio da população é a questão de saúde. Muitas das matérias que nós fizemos nesse período foi referente à saúde. Engraçado que uma pesquisa que nós fizemos em 2011 no Jornal de Sábado, nós perguntamos: qual é o serviço público que o senhor ou a senhora mais utiliza ou que a senhora mais cobra que seja o melhor possível? Saúde. Reclamações, nós tínhamos uma coluna chute o balde, a maior parte das reclamações, saúde. Então, tudo isso me levou a pensar e a refletir que, caso eu fosse vereador, porque a gente acompanha esse processo desde o começo do ano e já vínhamos conversando sobre essa possibilidade do Manezinho atuar realmente ao lado do Nenê na administração, eu falei, eu vou mudar um pouco o foco daquilo que eu falei. Porque quer queira ou quer não, a Barra Bonita, desde que o Nenê foi prefeito na sua primeira administração, a gente percebe uma evolução na educação. Todos os prefeitos que passaram por aqui, depois dele, trabalharam bem essa questão da educação. Temos muito que fazer ainda na educação, melhorar. Mas é uma coisa que vai acontecendo aos poucos e que a gente percebe que vem melhorando. Tudo realmente é uma dos maiores anseios da comunidade. Então eu vou mudar um pouco o meu foco e vou procurar acompanhar mais de perto essa situação. Não tenho medo de repente falar, mudou de opinião,
porque eu acho assim que mudar de opinião, mudar de rumo, alguma coisa nesse sentido, acho que faz parte do ser humano, né? Acho que a gente não pode mudar de caráter, mas mudar de opinião e mudar certos posicionamentos, isso não afeta ninguém. Não que isso vai deixar de eu pensar em educação também, até porque o vereador não dá para ser exclusivo de uma área. Tudo que cai na Câmara é bastante complexo e abrange toda uma comunidade, mas sempre tem algumas bandeiras que você acaba defendendo mais, e eu vou pensar nessa questão. Outra questão também que eu acho que dá para a gente desenvolver mais em Barra Bonita, assim, hoje em Macatuba, onde eu trabalho, eu sou assessor de imprensa do prefeito Tarcísio, lá na administração de Macatuba. E também fui convidado a fazer parte de uma comissão de desenvolvimento do município. E nós estamos trabalhando lá também bastante a questão de empreendedorismo, de fazer com que as empresas das cidades e pessoas que trabalham na informalidade, elas se tornem formais, acabam ajudando mais o município a gerar mais recursos. Essas pessoas na formalidade, a prefeitura pode contratar serviços dessas pessoas do município, enfim, você consegue fazer com que muitos dos serviços que a prefeitura às vezes tem que buscar fora, porque às vezes quem está na cidade está na informalidade, ou seja, não pode ser contratado pela prefeitura por questões legais, elas acabam depois podendo fornecer para a prefeitura possa comprar dessas pessoas, enfim, dessa maneira a gente consegue fomentar um pouco a economia na cidade. É uma experiência que eu estou tendo em Macatuba e que eu pretendo trazer para a cidade através de projeto ou através de uma discussão com o prefeito, Nenê, com a sua equipe, com o próprio Manezinho, que vai ser o diretor de desenvolvimento econômico do município, para que a gente possa atuar também nesse meio. E uma outra situação também, que eu não posso deixar de falar, é a questão da defesa dos animais. Antes da eleição, eu fiz uma reunião com representantes da ASFA, Associação São Francisco de Assis, que trabalha pela proteção dos animais. E eu me comprometi com eles, caso fosse eleito na época, eu ia ser a voz ou uma das vozes desse grupo na Câmara Municipal. Então eu reafirmo isso, acho que é uma causa que precisa ser olhada com muito carinho e o que depender de mim, esse grupo vai ter meu apoio. O vereador garante que ser jornalista certamente o ajudará na hora de encarar a população. O que me levou a ter a votação que eu tive, que hoje, através da saída do Manezinho, eu posso assumir, eu classifico como a popularidade que o jornalismo me deu, que a rádio me deu, que o jornal me deu. Porque assim, eu não tenho trabalho prestado para a comunidade, assim, um trabalho mesmo como o vereador tem, como algum diretor de departamento que passe pela prefeitura tenha. Eu tenho um trabalho para a comunidade através do jornalismo. Então, eu tenho assim, muita alegria de trabalhar no jornalismo e de ter ajudado muita gente através do jornalismo, através das nossas reportagens, através das nossas fotos, através das nossas matérias, enfim. Então, eu conheço muita gente na Barra. Conheço desde o maior empresário do município até talvez as pessoas mais simples que moram em bairros rurais ou na periferia, porque o jornalismo permite que você navegue por todos esses espaços, né? Então, já são 19 anos de jornalismo aqui em Barra Bonita. Então, eu me sinto bastante à vontade, né? E a questão de hoje estar falando com você, amanhã estar falando com outro amigo, com outro colega de imprensa, que poderia ser uma novidade no caso de alguém que está começando na vida pública agora, para mim já me sinto bastante à vontade. E eu espero que essa facilidade de comunicação também possa servir à população para que nós possamos passar realmente para a comunidade aquilo que a Câmara está fazendo ou que a Câmara estará fazendo para a população barra-bonitense. Sandro agradece aos eleitores e a toda a população barra-bonitense e diz estar preparado para encarar essa missão. Eu queria falar não só para as pessoas que votaram em mim, Luiz, eu queria falar para todos os cidadãos barra-bonitenses, as pessoas que votam, aquelas que não votam também, de que vou dar o melhor de mim na Câmara Municipal. E posso garantir a todos que eu estou preparado para isso. Me preparei para ser vereador. Jamais iria entrar numa campanha política, em busca de um cargo como vereador, se eu não tivesse preparado para isso. Sei como funciona o processo, acompanho a Câmara Municipal desde os meus 20 anos de idade, cobrindo para jornais e rádios.
tenho contato com todos os vereadores aqui da cidade, sei que muito do que cada um pensa, porque acompanho eles há muito tempo. Então acho que nós podemos fazer sim um bom trabalho para Barra Bonita. Me perguntaram esses dias na rua: poxa, Sandro, você morou muitos anos na Coab da Barra. Morei lá por 20 e poucos anos, 25 anos mais ou menos. Se eu iria dar uma atenção melhor para a Coab da Barra. Assim, como missão, ou como obrigação, vamos dizer melhor, como obrigação, o vereador ele tem que legislar de uma forma igual para todo mundo. Essa é a lei e a democracia. Não pode ser privilegiar nenhum nem outro. Mas eu acho que a minha missão moral é sim olhar para alguns bairros onde as pessoas têm mais dificuldades. E no caso é Coab, Sonho Nosso, a gente sabe disso, né? Porque eu acredito que a dor, quando ela dói para uma pessoa humilde, ela é mais dolorida do que quando ela é para um rico, que tem mais condições, tem capacidade de buscar a melhora onde ela quer que isso aconteça. Então acho que nós temos que olhar para essa gente, né? O poder público, as pessoas mais humildes precisam mais do poder público do que as pessoas que têm mais condições. Então acho que nós vamos ter que olhar para essa gente. Até brinquei outro dia com um verso de acho que de Chico Buarque, né? Alguma coisa assim, que fala que é uma gente que ri quando deveria chorar e que não vive, apenas aguenta. Então nós temos muitas pessoas na Barra que às vezes ri quando deveria chorar e que às vezes não vive, apenas aguenta. Nós temos que olhar para essas pessoas com mais carinho.